Vibe Mundial FM. Hoje a gente vai ficar com menos delongas para entrar no tal do assunto revelações metafísicas ou verdades metafísicas e começar a explicar o que a vida emocional e íntima do ser humano tem a ver com todos os acontecimentos do entorno dele, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, nas suas crenças, na visão que a pessoa tem, a visão pregressa que a pessoa tem da vida dela. Porque o emocional dela hoje está... Muita gente já falou isso aqui no Mundial. O emocional dela está calçado em suas memórias do passado, suas experiências e seus resultados. O ser humano vive na maior parte do tempo com emoções de medo, ansiedade, dúvida, alguma procrastinação, e a zona de conforto é pior do que o que a maioria imagina, porque ela é sutil, sorrateira, disfarçada e sombria. E necessária, né? Ela é uma válvula de escape, porque se nós não tivermos um pouco de refresco na mente, o ser humano surta. E quando alguém surta, foi porque ele teve dificuldades e não estava... A zona de conforto dele foi a zero. Ele está num processo de catarse, transformação interior. Então, você que está ouvindo esse programa pela primeira vez, se você tem... Eu posso falar até isso. Se você tem problema nos seus negócios, na sua empresa, eu não sou o guru e não estou prometendo a solução do seu problema para amanhã. Mas vocês vão entender por que o problema aconteceu e como solucioná-lo. Sem usar técnicas, ferramentas, procedimentos, mentalizações, mantras. Eu não estou desmerecendo essas crenças. Nós estamos trazendo o ponto de vista do caminho do meio, a senda do caminho do meio, prática da presença de Deus, revelações metafísicas. Então, se a pessoa tem depressão, tem problemas de relacionamento, ela tem ali uma questão com Deus, ela tem uma fé humana absurda, mas o resultado dela é menos que mediano. O ser humano tem que ter a coragem de questionar a própria fé. E eu já falei isso em muitas aulas minhas do YouTube, porque eu fiz isso com a minha, eu questionei a mim mesmo. Que fé é essa absurda que eu tenho para esses resultados medíocres que eu tenho na vida? Tenho certeza que a culpa não é de Deus, mas de uma falta de entendimento meu. Porque desde criança, o tal do fé do grão de mostarda, tudo é possível àquele que crê, né? A vós foi dado todo o poder. Essas frases ficaram gravadas como ferro e fogo na minha mente. Então, todo contexto e conceito religioso que vinha para mim, embora a verdade esteja em todas as religiões, pelo menos para mim, batia como um incômodo, como se aquilo quisesse me deixar meio conformado diante da vida. E o ser humano, para ter uma fé verdadeira, ele precisa ter a mais alta coragem humana de que ele for capaz, para ele ter um desconfiômetro que tem algo errado com as crenças dele, a respeito de situar a situação. Situar a situação até uma cacofonia, né? Mas saiu assim, deixa assim mesmo. Ele tem que se situar em suas crenças. Se tudo é possível, é aquele que crê. Se Deus é onipresente e instantaneamente disponível, aonde estão calçadas as minhas crenças de bem e de mal? Porque não há mal em Deus, Deus é onipresença. O assunto psicanálise da alma, a revolução no pensamento humano é ciência. Mas você não tem diploma de físico, não importa. Eu sou PhD na parte abstrata do entendimento de mecânica quântica. Eu não preciso da matemática, porque a matemática prova o que eu estou dizendo. São conclusões filosóficas e científicas, óbvias, lógicas e irrefutáveis. Eu até vinha no carro, eu estava conversando com a Carla, que eu tinha que lembrar de falar em algum momento nesse programa que revelações metafísicas ou verdades metafísicas é imbatível. E eu estou pronto para palestrar em qualquer seminário de psicologia ou de psicanálise e falar desse assunto do ponto de vista acadêmico, de individuação. Ego, superego e self. O que é self? O centro do nosso ser. Como é que trabalha as crenças de nossa sombra? Minha irmã falou assim, você já sabe o que vai falar na rádio? Eu falei, eu nunca sei, eu chego lá e falo na hora. Né? Mas ela tá se acostumando com isso, né? Ela vem entendendo o assunto, começou a estudar Joel Goldsmith, amadureceu, de repente eu que cuidava praticamente sozinho de tudo, mas o rapaz da internet, precisei urgente de uma secretária e pedi a minha irmã que me auxiliasse. Então, durante as explanações desse programa, que o mais rápido possível vai se tornar um programa de 50 minutos, né?
Porque no primeiro programa eu disse, eu preciso de 50 minutos urgente. E isso pode acontecer nos próximos 6 programas. Já estamos vendo isso. Nós vamos explicar de forma calma e tranquila. Depois que a audiência tiver dado uma meia dúzia de programa aí de 50 minutos, ou até antes talvez, abrir o microfone para receber algumas ligações. E depois até responder algumas perguntas que podem ser colocadas no ao vivo da rádio no YouTube. Certo? No ao vivo do canal da Psicanálise da Alma. A gente responde o que dá, porque no material gratuito da Psicanálise da Alma tem resposta para muita coisa. Então eu vou entrar numa explicação metafísica do primeiro capítulo de Gênesis agora, porque senão o Jean já viu como é que é o negócio aqui, eu perco a mão, vou falando até o fim do programa e não falo nada, né? Então vamos começar a ensinar alguma coisa. Mas antes de entrar na visão metafísica, que pode ser compreendida, o que eu falei? A gente vai estudar a Bíblia inteira aqui? Não. Eu vou dar uma palhinha da visão que eu tive sobre Gênesis, porque ali está falando de iluminação espiritual, renascer pelo Espírito, e o primeiro dia da criação de Deus é quando a ficha do ser humano cai de quem Deus é e aonde ele está. Então, e não um marco no tempo aonde Deus teve início. Deus não tem princípio, não tem meio e não tem fim, e eu tenho até coragem de falar que esse negócio do Big Bang é a maior bobagem que já existiu, porque pode ter ouvido uma explosão de um buraco negro, de um novo universo, de um espaço no infinito, mas dizer que Deus tem 13 ou 14 bilhões de anos, né? Se a pessoa for religiosamente, assim, vamos dizer, dogmática, ela poderia ter autoridade para dizer que isso é uma blasfêmia. Só que falar blasfêmia caiu de moda, porque hoje tudo é permitido de se dizer para que a gente analise fatos, compare coisas, converse com cordialidade e vá para o lado de um entendimento do que é racional, óbvio e lógico. Vibe Mundial 95.